aula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional brasileiro, você tem aí, perto de você, uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a livraria CPAD está no novo endereço, na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, próximo ao metrô Belém e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, ali na CPAD, nesse endereço, você encontra o pastor Jefferson, o Moisés, a Berenice. E ali você compra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Também no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você procura o pastor Silas, o Alex e companhia, e eles vão te mostrar todo o material evangélico disponível ali para a sua biblioteca. E a livraria Provix, a livraria online do pastor Fernando, nosso parceiro, nosso amigo direto aqui do canal. A Provix você compra online e recebe no aconchego da sua casa. Quando você compra na livraria online do pastor Fernando, a Provix, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Também aqueles que têm enviado a sua oferta, o seu Pix, meu muito obrigado, Deus te abençoe. E aqueles que ainda não fizeram, podem fazer com a chave Pix, o DDD 11 e o celular é 989156905. Você estará ajudando na manutenção deste trabalho que aqui estamos fazendo. Também você pode ser um patrocinador aqui do nosso canal. É só você entrar no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br. Vou soletrar albrunoll@yahoo.com.br. Você pode nos procurar para patrocinar aqui o nosso canal. Quero já deixar registrado meu agradecimento ao pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço para termos um estúdio provisório aqui na sua casa. Então, Deus abençoe, irmão Reginaldo, sua família, também irmão Josué, marido da irmã Marilena, que também tem sido um braço direito aqui, tem nos ajudado voluntariamente. Deus abençoe, irmão Josué, também minha esposa Raquel, e ao pastor Fernando e sua esposa, irmã Carmina, toda a sua família, Deus abençoe, e todos aqueles que estão orando, estão vindo aqui no nosso canal, estão compartilhando essas videoaulas com outras pessoas, incentivando outras pessoas a se inscreverem aqui no nosso canal. Deus te abençoe e te guarde, tenha certeza que nós estamos orando por você. Estamos então na lição número 12 do dia 22 de setembro, a lição de jovens, setembro de 2024. Hoje é Dia Nacional da Escola Dominical. Deus abençoe poderosamente os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical e os supervisores. Deus abençoe a todos que amam a Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre de 2024, na Cova dos Leões. Estamos estudando o livro de Daniel com o pastor Valmir Nascimento, homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Ele é pastor auxiliar ali na Assembleia de Deus em Cuiabá, no Mato Grosso, doutorando em filosofia, ele é jurista, ele é mestre em teologia, é um homem cheio de Deus e do conhecimento para nos ajudar. Vejamos então a lição 12 de jovens, estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. O texto principal está em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo,
e sobre a tua santa cidade. Resumo: Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. Quais são os objetivos desta aula? Aprender com a postura de Daniel de estudo e oração diante da profecia. Segundo objetivo, compreender a revelação de Deus sobre o futuro de Israel. E terceiro objetivo, entender o teor da profecia das 70 semanas. Vamos lá, texto bíblico, Daniel 9, de 1 a 4, e do versículo 20 ao 24. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Vejamos nesta lição, então, o capítulo 9 do livro de Daniel, ocasião em que ele se acha profundamente preocupado com o destino do seu povo e de Jerusalém, a cidade santa. Ele busca entender o plano de Deus para a restauração de Israel e o fim do exílio. Eles estavam cativos na Babilônia. Com fervor espiritual, orou a Deus buscando respostas, que é o que nós devemos fazer sempre. E sua oração sincera é atendida por uma revelação profunda por meio do anjo Gabriel. O anjo Gabriel veio trazer a resposta de Deus. Esta revelação divina contém a profecia das 70 semanas, por meio da qual Deus faz saber sobre um período de tempo decretado para o seu povo e sua cidade santa, para Jerusalém. Então, neste episódio, além de aprendermos mais uma vez com a postura piedosa de Daniel, veremos a história redentora que se desdobra na Bíblia, incluindo a vinda do Messias, sua morte e o subsequente destino de Jerusalém. Então, é sobre isso que esta lição trata. Primeiro, estudo e intercessão de Daniel.
estudando as profecias. O reino dos caldeus havia chegado ao fim com a queda da Babilônia. Daniel 5, versículos 30 a 31. E agora Israel encontrava-se sob o domínio do Império Medo-Persa, sob o governo de Dario. Consciente acerca das visões que Deus lhe dera, a mente de Daniel se volta para o seu povo, dedicando-se ao estudo das antigas profecias por meio das Escrituras, estudando a palavra. Ele se recordou da referência de Jeremias, o profeta que vaticinou sobre o cativeiro babilônico. Jeremias que pregou contra todos os profetas ali de Israel. Daniel tinha convicção de que Deus falara com Jeremias e que podia falar com ele também. Tendo estudado os livros, os pergaminhos trazidos de Jerusalém, Daniel teve entendimento acerca do cumprimento da desolação de Jerusalém no período de 70 semanas. Esta profecia encontra-se nos capítulos 25 e 29 de Jeremias, referindo-se ao período de provação dos israelitas sob domínio estrangeiro. Então, Jeremias profetizou que a nação de Israel seria levada cativa para a Babilônia e que eles deveriam ir, constituir famílias, construir casas, porque eles ficariam lá um bom tempo, pelo menos 70 anos. Persiste em ler. É interessante perceber o zelo de Daniel em ler e estudar o ensino ministrado por outros profetas, no caso aqui, Jeremias. O verdadeiro profeta, afinal, jamais despreza o estudo sistematizado das Escrituras. Todo profeta precisa frequentar escola dominical, precisa ler a Bíblia. Daniel era um homem de oração e também dos livros. Tinha visões, mas nunca abandonou a palavra escrita de Deus. Então, Daniel se pautava pela palavra de Deus. Eis um dos segredos de como viver na Babilônia sem que a Babilônia viva dentro de você. Isso nos lembra de que a leitura da Bíblia e de livros de bons autores é vital para o entendimento do cristão sobre as questões espirituais. Por isso, Paulo aconselha o jovem Timóteo a persistir na leitura, 1 Timóteo 4:12. Por isso que nós falamos aqui da Livraria da Associação, falamos aqui da CPAD, falamos aqui da Provix, a livraria online, e tem várias outras livrarias onde você adquire bíblias de estudo, livros bons para acrescentar ao conhecimento da Bíblia. Tá? Livros bons, muitos autores, eles pesquisam uma vida inteira sobre determinado assunto, coisa que eu e você nunca, talvez, vamos conseguir fazer, e eles já fizeram. Então, é só pegar o material, ler, estudar e compreender. Dentre eles, pastor Antônio Gilberto, pastor Severino Pedro e tantos autores maravilhosos. Por isso que a gente fala dessas livrarias e editoras, que é para você, se não tem o hábito de ler, tem que começar a ter o hábito de ler, e se tem o hábito de ler, saber onde achar os melhores materiais. Tá? Isso é importante, mas é importante você ler. Você tem que persistir em ler, tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Tá? Ir para a escola dominical já cheio da palavra para poder trocar ideias com os outros alunos, com o professor e etc. Né? Número 3, oração e jejum. Ao compreender a mensagem, o que ele leu, Daniel buscou ao Senhor em oração e súplicas com jejum. Ele estava empenhado em uma busca profunda e sincera pela ajuda de Deus, pela ajuda divina. Ao longo de sua jornada de fidelidade, Daniel sempre se mostrou um homem de oração.
Uma pergunta retórica: você é uma pessoa de oração? Você ora todo dia? Quanto tempo você ora por dia? 1 hora, meia hora, 10 minutos? Ou você não ora todo dia? É para se pensar. Daniel era um homem de oração. Ele orava todos os dias. Eu, particularmente, graças a Deus, eu consigo orar todos os dias. O tempo aí não importa. Às vezes a gente ora meia hora, às vezes a gente ora 1 hora, às vezes a gente ora 10 minutos. O importante é você ter um tempo a sós com Deus todos os dias. Diz, ele orou por livramento, Daniel. Daniel orou para agradecer e agora Daniel orava para interceder pelo seu povo. Daniel tinha a convicção de que era preciso voltar-se ao Senhor com um coração contrito e arrependido por causa da sua nação. Então nós precisamos também fazer o mesmo pelo Brasil, orar pela nação, orar pelo nosso povo, orar pela nossa terra. Por isso, Daniel pôs-se a interceder pelo povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel. O uso do pano de saco e as cinzas simboliza arrependimento. Então, tirava-se as boas vestes, colocava um sano de saco, tá? E jogava cinza. Aquilo dali era sinal de humilhação diante de Deus. A oração do profeta Daniel foi, sobretudo, uma confissão de reconhecimento de culpa. Ele sabia que o povo foi levado cativo para a Babilônia por causa da imoralidade, das injustiças, da idolatria. Então, ele intercede reconhecendo a sua culpa e a culpa do seu povo. Embora íntegro, Daniel não se pôs acima do povo, mas na mesma condição. Olha a humildade do profeta. Ele não apresenta desculpas ou justificativas, mas Daniel reconhece a justiça soberana do Senhor e suplica pelo seu perdão. Então nós precisamos aprender a orar como Daniel, tá? Confessando os pecados, reconhecendo a justiça de Deus, suplicando perdão por nós e por aqueles que estão ao nosso contexto, ao nosso redor. Então, com este exemplo bíblico, um verdadeiro modelo de influência que devemos seguir, que é a vida de Daniel. Somos inspirados em nossos dias a compreender o valor da oração intercessória e do jejum. E aí ele dá as referências, né? Mateus 16:16, eu vou ler aqui, 6:16, melhor dizendo. 6:16-18. Mateus, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Você encontra lá na CPAD. Mateus 6:16-18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Agora, como é que é o jeito correto? Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ninguém tem que saber que você está jejuando. Você não tem que alardear isso para ninguém. Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo fala sobre a importância de se permanecer em oração. Efésios 6:18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então,
orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Então, a importância de você ter uma vida de oração. Oração é ter momento de intimidade com Deus, só você e Deus. Deus revela o futuro do seu povo. A resposta da oração. Daniel orou, agora vem a resposta. Antes mesmo de terminar a sua intensa oração, o anjo Gabriel aparece repentinamente diante dele. Este ser angelical, mesmo registrado no capítulo 8, é mencionado na Bíblia como mensageiro de Deus, Lucas 1, 19, 20 a 26, quando ele veio dar a notícia para Maria, da vinda de Jesus. Foi enviado nesta ocasião em resposta à súplica do profeta para lhe dar entendimento sobre a visão, para trazer a interpretação. Apesar do espanto, Daniel deve ter experimentado um conforto indescritível ao ouvir a voz do anjo. Seu pedido moveu o céu. Isso aqui é importante. A nossa oração, ela move o céu. Por isso que nós temos que orar. Muitas vezes em nossas vidas não recebemos uma resposta divina rápida. Daí a necessidade da perseverança. Nem sempre Deus vai responder rápido. Então a gente precisa continuar orando. No caso de Daniel, porém, o Senhor apressou-se em atender ao seu servo, porque ele era muito amado. Deus amava Daniel, não mais do que a mim ou a você, mas por causa da dedicação sistemática de Daniel a Deus, e ele é declarado: você é muito amado. A verdade maravilhosa é que Deus tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos, sobretudo quando se concentram na glória do seu nome. Então, se o seu pedido for glorificar a Deus, você pode saber que a sua oração será atendida. Agora, oração egoísta, oração só para prazeres pessoais, orações vazias, orações que não glorificam o nome de Deus, que não atende à necessidade do reino de Deus, essa oração aí vai demorar para ser respondida, se for, Oração aos anjos, será que existe isso? Vamos ver? Você deve notar que Daniel dirigiu a sua oração a Deus e não ao anjo Gabriel. Deus não chamou por anjo. Deus é que mandou o anjo, mas a oração foi dirigida a Deus. Em lugar algum das Escrituras, temos autorização para orar aos seres angelicais. Nunca. Esse tipo de prática é chamada de angelolatria, ou seja, idolatria aos anjos. Isso aí é angelolatria. Embora eles sejam seres espirituais, com poderes extraordinários, muito superiores aos homens em poder, eles são criaturas limitadas. Os anjos não são oniscientes e eles recusam a adoração. Antes adoram a Deus e a Cristo. Até os anjos, até os seres angelicais, eles adoram a Cristo, eles adoram a Deus. Por isso eles não aceitam a adoração, porque eles não se consideram e nem são deuses. Eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 14. Então, eles são seres trabalhadores, são ministros de Deus para ajudar aqueles que vão ser salvos. Assim, supostas mensagens angelicais não podem perverter o evangelho revelado em sua palavra. Qualquer palavra contrária à Bíblia, mesmo que venha de um anjo, é mentira, é falsa, é do diabo. Por essas mesmas razões, conforme consta em nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, a ideia de que todas as pessoas
possuem um anjo da guarda designado para acompanhá-las durante toda a sua vida, não têm sustentação bíblica. Nós não cremos em anjo da guarda. Número 3, a revelação das 70 semanas e o Messias. Vejamos, a mensagem de explicação do anjo celestial, do anjo celeste, do Gabriel, revela um tempo determinado de 70 semanas decretadas por Deus para o seu povo e a sua cidade santa, para Jerusalém. Fazendo uma contagem histórica da profecia de Jeremias, Daniel compreendia que o cativeiro estava terminando, já estava vencendo o prazo de acabar o cativeiro babilônico para o povo de Israel. Isso viria a se cumprir por intermédio do decreto de Ciro, não muito tempo depois, quando Ciro invade e derrota a Babilônia. Contudo, o anjo dá um entendimento mais profundo e apocalíptico das 70 semanas, que se aplica não somente a Israel, mas a todo o mundo, tanto no passado quanto no presente. Semelhantemente a Daniel, Deus quer que você amplie o seu entendimento e tenha uma dimensão mais profunda da palavra e da vida espiritual. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que nós tenhamos um entendimento mais ampliado, uma dimensão mais profunda da palavra. As 70 semanas simbólicas destacam, sobretudo, o tempo e a obra do Messias, a vinda de Jesus, que já aconteceu há 2000 anos atrás. Ele é descrito como o ungido e o príncipe. O verso 24 apresenta 6 aspectos da sua obra redentora. Primeiro, a obra do Cristo, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Esses aí são os 6 aspectos da obra de Cristo, a obra redentora. Número 3, estamos caminhando para o final, entendendo as 70 semanas. Primeiro, semanas de anos. Na Bíblia, o número 70 possui um sentido profético. Nesta profecia, as 70 semanas são semanas de anos, não de dias. A leitura da passagem, do versículo 24 ao 27, mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos, sendo semanas de anos, totalizando 490 anos. Os 3 grupos são 7 semanas, que é o equivalente a 49 anos, 62 semanas, que é o equivalente a 434 anos, e 1 semana, que é o equivalente a 7 anos. Então, a leitura tipológica, né, uma coisa significando outra. Semanas, anos. 7 semanas, 49 anos. Ele vai agora dar uma esclarecida aqui. O início deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longímano, baixado em 445 a.C. Está lá em Neemias capítulo 2, o decreto desse rei aqui. 62 semanas, 434 anos. Refere-se ao período do advento do Messias, Jesus de Nazaré. Neste tempo, o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída, através da liderança do general do exército romano chamado Tito, no ano 70 depois de Cristo. E a última semana, 7 anos. Esta semana ainda não aconteceu. Compare Daniel 9:27 com Mateus 24:15 e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana refere-se então
ao período que implicará o advento do anticristo e o início do tempo de tribulação para Israel e para o mundo. Serão 7 anos de grande tribulação. A grande tribulação será o período de maior angústia da história humana. Vai ser algo mundial, algo horroroso, tá? Que vai acontecer no mundo inteiro. Quando o mundo testemunhará a ira do Senhor. Aí Deus vai praticar a justiça. Essa etapa da história foi determinada por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. Até hoje, Israel não reconheceu Jesus como Messias, exceto os judeus messiânicos, mas fora eles, a nação, de modo geral, não reconheceu ainda Jesus como Messias. Isso vai acontecer no final do período da grande tribulação, segundo a nossa interpretação teológica pentecostal. As 2 metades da 70ª semana. A 70ª semana pode se dividir em 2 metades distintas, diferentes. A primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, o príncipe, de acordo com Daniel 9:26b. Ele enganará Israel, fazendo uma aliança com o povo judeu, Daniel 9:27, e buscará a adoração como se fora Deus. Ele vai querer ser adorado pela nação de Israel como se fosse Deus, profanando o santuário, o lugar santo para o povo de Israel, como alertou o próprio Senhor Jesus em Mateus 24:15. A segunda metade final, terá início quando Israel se negar a adorar o anticristo. Então o anticristo quebrará o acordo de paz depois de 3 anos e meio, Daniel 9:27, e perseguirá o povo judeu. Essa segunda metade é chamada a grande tribulação propriamente dita. Tá? Ao final do período de 7 anos, aparecerá o libertador de Israel, e assim todo Israel será salvo. Aqueles que estiverem vivos e vão reconhecer Jesus como o Messias, como Salvador. E aí o anticristo será totalmente destruído. O intervalo e a igreja. O estudo das Escrituras demonstra um longo intervalo de tempo que precede a 70ª semana. A Bíblia identifica este intervalo profético como o tempo dos gentios, Lucas 24, 21, 24, que seria o tempo da igreja. Atualmente estamos no tempo da graça de Deus e temos de anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro, Lucas 4, 18 a 19. É importante ressaltar que a profecia de Daniel refere-se a Israel e a Jerusalém. A igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, Apocalipse 3:10, segundo a nossa visão pentecostal, pois terá sido arrebatada. Nós cremos no arrebatamento antes da grande tribulação. Tá? Quem ficar vai passar aí pela grande tribulação. Depois você me conta como é que foi esse negócio aí. Tá? Neste período, receberemos nossos galardões, quando formos arrebatados, consoante ao trabalho que executamos na expansão do reino de Deus. O trabalho que fizemos para Deus aqui durante a nossa peregrinação. A promessa de Jesus à sua igreja é a de preservá-la desse sofrimento. É o que nós lemos em 1 Tessalonicenses, seremos livres dessa grande tribulação que vai se abater sobre a terra. Então aqui nós estudamos, vimos a importância nessa lição de número 12, o Dia Nacional da Escola Dominical, a importância do estudo da palavra
a importância da oração e as 70 semanas de Daniel. Eu e você precisamos imitar Daniel nessas características maravilhosas de ser um verdadeiro servo do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixa aqui embaixo algum comentário e até a próxima aula, se Deus quiser.